Olá pessoal, bem-vindos à terceira parte do tópico 4, Códigos e Codificação. Tá? Nesta terceira parte nós iremos ver alguns algoritmos de codificação, justamente para responder uma questão levantada na última parte, da parte 2. Foi se existe alguma forma ou alguma lógica que permite gerar códigos eficientes, aquele código cuja eficiência seja igual a 1. Será que existe essa forma? Tá? Então é isso que a gente vai ver nessa terceira parte. Mas antes de começarmos a discutir a codificação em tamanho variável, que seria a codificação de Shannon, Fanon e Huffman, tá? Eu gostaria de dar um exemplo, de uma codificação mais simples, que é a codificação em tamanho fixo, só para mostrar que existem outras possibilidades de codificação. Tá? Também é uma codificação binária, tá? É chamada codificação de Han-Length. Tá? E foi muito utilizado em determinados produtos, em determinadas aplicações. Então, em casos onde você tem uma sequência de símbolos que tem muita repetição, mesmo símbolos sendo repetidos várias vezes, tá? Essa codificação Han-Length é muito boa, muito interessante pela simplicidade e pela eficiência desse tipo de codificação. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, uma mensagem que tem um caractere A minúsculo e depois uma sequência de caracteres B maiúsculos, novamente uma outra sequência com caractere A minúsculos e assim por diante. Tá? E pode ser codificado da seguinte forma, Então primeiro pelo caractere A e entre colchetes aqui a quantidade de ocorrência desse caractere. No caso, a letra A minúsculo aconteceu uma única vez, então entre o colchete só tem o número 1. Veja que para representar o A minúsculo que está aqui, em vez de ser apenas um único caractere nessa representação, acabou sendo representado pelo próprio A, mais abre colchetes, o 1 e fecha colchetes, resultando em 4 caracteres. Tá? Então, esse é um caso onde não compensou você fazer esse tipo de codificação, porque você acabou aumentando a quantidade total de caracteres, ou de bytes no caso. Tá? Agora, nesse segundo, em sequência, nós temos uma sequência com 3 caracteres B maiúsculo, que foi codificado da seguinte forma, colocando-se o B maiúsculo uma única vez, entre colchetes o caractere 6, o número 6, e que nesse caso você substitui os 6 caracteres por 4, ou seja, você teve algum ganho. Tá? E assim por diante, esse código essa codificação aplicada nesse texto, nesse conjunto de caracteres, resulta aqui, A minúsculo com 3 entre colchetes e o B maiúsculo entre 2 em colchetes, e a letra A minúscula com 4 entre colchetes. Tá? Então, acho que no geral, essa sequência codificada acabou sendo maior do que a original. Tá? Mas de qualquer forma, ele funciona muito bem em algumas circunstâncias. Tá? Por exemplo, em codificação de imagens de bitmap gerada por computador, principalmente com desenhos 2D, com grandes áreas da mesma cor. Quando é um desenho computacional esquemático simples, normalmente você tem áreas grandes com a mesma cor. Não tem que nem a foto dificilmente você tem a mesma cor. Mesmo que seja uma parede branca, ele vai ter pequenas variações de cores entre um pixel e outro. Tá? É diferente do caso de uma imagem gerada com computador, um GIF, por exemplo, que você tem grandes áreas chapadas com a mesma cor. Nesse caso, esse tipo de codificação é altamente eficiente. Tá? Então, nós temos como exemplo esse caso onde você tem uma bandeira, por exemplo, onde você tem uma área quadrada, com grandes trechos com pixels exatamente idênticos. Tá? Então, é um caso dessa bandeira onde você consegue representar ou reproduzir esses símbolos de pixel com a codificação
RAM Lens com alta eficiência, tá? Que além, né, quer dizer, além desses formatos, que outros equipamentos usaram, né, esse tipo de codificação? Esse é um exemplo, outro exemplo, que é o fax, tá? Não é da geração de vocês, provavelmente, né, mas foi um dispositivo que ele escaneia a imagem, né, e depois transmite por linha telefônica essa imagem escaneada. Só que ele escaneia somente em duas cores, né? Ou é branco ou é preto, né? Tá? Não tem tons de cinza, tá? Então, como é que ele faz essa codificação? Ele pega uma linha, né? Ele lê uma linha inteira em termos de imagem e converte isso numa sequência de zeros, que é brancos ou uns, ou brancos ou pretos, desculpe, né? Então ele transmite, divide essa área em linhas e colunas, né? Que é a resolução do fax, e vai transmitindo pixel por pixel, né, da seguinte forma, né? Tem um preto com tantos pixels de preto, depois de tantos pixels de branco e assim por diante. Quer dizer, ele vai dizendo quantos pixels tem de preto ou branco, tá? É uma codificação RAM Lens, né? Bem básica, né? Tá bom? Bom, para a própria lógica dá para perceber que não funciona nem para mensagens sem repetição ou sem sequência e repetição de um mesmo símbolo, tá? Então, fotografia, por exemplo, é terrível, né? Você pode ver que é uma sequência de pixel também, mas cada pixel é bem diferente do outro, né? Aliás, não precisa ser bem diferente, mas ligeiramente diferente do outro, significando que tem símbolos, né? Uma quantidade de símbolos muito grande, e que essa quantidade de símbolos, né, não só é grande, ela também tem variações pequenas entre outros, ou seja, não existe uma sequência grande com o mesmo pixel, tá? Então isso implica que esse tipo de codificação não seria eficiente. Bem, voltando agora para codificações de tamanho variável, né, vamos analisar dois algoritmos de codificação de tamanho variável, o Shannon-Fano e o Huffman, tá? Como foi dito isso antes. Vamos ver primeiro o que esses dois códigos, né, esses dois algoritmos de codificação têm em comum, né? Primeira característica comum, que ambos são codificações baseados em códigos de tamanho variável, né, cujo objetivo é atribuir códigos menores, né, menos bits, mais curtos, para os símbolos mais frequentes, né, cuja ocorrência seja maior, tá? O resultado final é claro, né, tendo códigos menores para símbolos mais frequentes, você vai ter um resultado, um código final menor, né, mais compacto, tá? Então essa é a lógica por trás. A diferença entre os dois é que usam lógicas diferentes para identificar, né, os códigos de maior frequência, para atribuir, né, código para códigos mais frequentes, tá? Uma outra característica que eles compartilham é que ambos constroem uma coisa chamada árvore de decisão, tá? A árvore de decisão são sequências, né, de nós, onde cada nó é um ponto de decisão, tá? No caso, como estamos lidando com um código binário, né, de duas possibilidades, esse tipo de árvore de decisão é chamado de árvore de decisão binária, né, onde sempre divide em dois, tá? Então a ideia é criar essa árvore de decisão e dividir o espaço, né, das probabilidades, o espaço das ocorrências, sempre de maneira mais equiprovável possível, tá? O resultado disso é que códigos são relativamente eficientes, tá, como resultado desse processo. Um outro motivo pela escolha de uma árvore de decisão é que você vai criando ramos, né, nessa árvore, tá? E como cada símbolo está num galho diferente, ramo diferente, e para cada ramo você atribui, né, se for código binário, você atribui
né, o código 0 ou 1, isso implica que nenhum símbolo pode ser ancestral do outro na árvore, né, em primeiro lugar, e como o símbolo nunca pode ser ancestral do outro na árvore, nenhum símbolo é prefixo do outro. Quer dizer, você evita daquele problema de um código inicial sendo compartilhado com outro símbolo, tá? Então um símbolo curto, por exemplo, ser o prefixo de um outro símbolo. Isso não vai acontecer justamente pela própria característica de uma árvore binária, tá? Então ambas técnicas de codificação utilizam essa propriedade da árvore binária para criar seus códigos. Existe também uma relação entre a entropia e a árvore de decisão, tá? A quantidade de informação indica exatamente em que nível onde cada símbolo deve se situar, né, para que se obtenha a melhor árvore de decisão. É o caso de uma codificação ótima, ou seja, em cada nível, né, a ideia é que você tenha uma máxima, uma distribuição equitativa, né, da quantidade de informação, tá? Isso acho que fica mais claro com exemplos que a gente vai levantar, tá? Mas a ideia básica é essa, tá? A quantidade de informação, né, estabelece em cada nível do símbolo, né, estabelece essa distribuição ótima, né, da quantidade de informação, tá? E como consequência disso, a entropia, o limite mínimo, né, para a quantidade de informação média do símbolo que essa fonte transmite. Vamos ver o exemplo para ficar mais claro, tá? Então esse é um exemplo, né, de um sistema onde você tem 4 símbolos, né, A, B, C e D, e tem essa probabilidade de ocorrência distribuída, né, meio, 1/4, 1/8 e 1/8. Só para lembrar, a soma dessas distribuições aqui dá 1, né? Bom, fazendo essas contas, né, o logaritmo, né, e os níveis, tá? E imaginando uma distribuição em uma árvore binária, isso aqui é uma árvore binária, né? Você tem um ponto de decisão aqui em cima e uma divisão aqui em cada nível, né? Um por um lado, 0 ou 1, tá? Isso é arbitrário, tá? Mas você tem que sempre adotar, se o lado direito é o 1, vai ter que ser o 1 sempre, né? Sempre que for o lado direito, tá? Evitar de misturar os dois. Em todo caso, tá aqui, ó, nível, em cada nível, né, você tem a soma, que é a distribuição aqui de quantidade de informação como sendo uniforme. Então, por exemplo, aqui você tem no nível A, tem meio, né, tá? E aqui nessa distribuição, em cada um desses ramos, se você somar de baixo para cima, vai dar meio também, tá? Então, olha, só para deixar claro, né, o A é meio, né, tá? O B é 1/4, né, mas a soma do C e D dá 1/4, né, 1/8 cada um, dá 1/4 aqui, tá? Então aqui, ó, o B, aqui nesse nível mais baixo, você tem uma distribuição uniforme de 1/4 e 1/4 em cada lado. E aqui no nível 2 você tem o 1/4, né, que é a soma desses dois, tá? Mais 1/4 do B, tá? E aqui no nível máximo, no nível A, você tem meio aqui e meio, que é 1/4 daqui e 1/4 do B, né, que soma o meio, tá? Então a ideia é que cada nível você tenha uma distribuição equitativa, né, das quantidades de informação, tá? Agora, como se faz essa distribuição é onde você tem essa diferenciação entre as codificações Shannon, Fanon e Huffman. O código resultante dessa árvore binária está aqui do lado, né? O A é o 0, né, código 0, o B, né, é 1, 0, 1, 0, tá? É o caminho que você percorre para chegar no B, né? O C é o 1, 1, 0 e o D é 1, 1, 1, ok? Então essa divisão aqui, em princípio, é arbitrário, tá? Como é uma árvore de decisão, se você inverte aqui não vai ter problema, porque dificilmente a sequência que você vai seguir, né, vai ser, você está ramificando. Então, para chegar no B,
você vai ter uma sequência própria para ele, tá? Você nunca vai repetir esse sequência antecessor de um outro código, tá? Como no caso aqui, tudo bem? Então, mas é bom seguir uma certa lógica, tá? Para uniformizar a codificação, tá? Você poder inverter aqui, né? Mesmo que você siga uma lógica, você poder inverter significa que você pode gerar códigos de valores diferentes, tá? Isso não tem problema nenhum, tá? Gerar valores diferentes não altera, né, o atributo principal, que seja um código eficiente. Tanto é que na hora de você medir o código, né, a eficiência do código, você não considera o código em si, né, assim considera somente o número de bits, né, o número de caracteres que compõe o símbolo. Bom, então, como resultado, né, ou seja, quanto menos provável e mais raro o símbolo, mais profundo da árvore, né, para desse símbolo, tá? Ou seja, você precisa de mais bits para codificá-lo, tá? Então, é o caso do C e D, né? Como tem uma ocorrência mais rara, tá? Ele vai passar por mais bits para chegar lá, tá bom? Então, a ideia, a lógica, portanto, né, para ambos codificações é para que em cada nível de uma árvore binária, né, cada nível, ok, tá, você tenha uma distribuição equitativa, né, de quantidade de informação. Vamos discutir agora a codificação Shannon-Fano, né, especificamente como é que ela é montada, qual é o procedimento para criar a árvore de decisão para esse algoritmo, tá? Bom, a ideia básica dessa construção cada estado é gerado de uma forma independente do anterior, tá? É somente para os casos onde a própria distribuição de probabilidade não muda. A gente vai discutir também, né, a situação onde você pode ter as probabilidades, a distribuição de probabilidades ou é desconhecida ou então é probabilidade que vai mudando com o tempo, tá? Para isso a gente tem uma outra codificação que não é nem Shannon-Fano nem Huffman, tá? Bom, fornece um código eficiente, né, esse algoritmo, mas não tão ótimo quanto o Huffman. A ideia é agrupar símbolos em pares de grupos aproximadamente equiprováveis, né, da mesma forma que foi mostrado lá, né, tá? De manter a distribuição equitativa de quantidade de informação. E a codificação em cada grupo consiste simplesmente em atribuir um dígito binário a cada grupo, tá? Então, vamos ver como é que esse algoritmo funciona, né, e como é que podemos montar uma árvore binária a partir desse algoritmo. O algoritmo então tem a seguinte cara, né? A primeira ação é ordenar, fazer um ordenamento, listar os símbolos em ordem de probabilidade decrescente, tá? Então, primeiro colocar o símbolo de maior ocorrência e assim por diante. E depois a segunda ação é partição, né? Dividir sempre e dividindo em dois grupos, né, mais equiprováveis possível, né, entre si, tá? Atribuir um dígito, no caso foi o 0, né, mas atribuir 0 ao primeiro grupo e 1 ao segundo, mas isso pode ser alterado, tá? Pode ser diferente, mas você tem que manter sempre um critério único também. E repetir o procedimento até que cada grupo contenha um único símbolo, tá? O código correspondente ao conjunto vai ser os 0 e 1 atribuídos, né, em cada etapa, em cada passo desse processo. Vamos ver um exemplo para vocês terem uma ideia de como esse algoritmo funciona. Então temos esse exemplo, né, com 6 símbolos de S1 até S6, tá? E para cada um deles, né, as respectivas probabilidades de ocorrência, né, já está colocado em ordem decrescente, tá? Então, e a somatória dessas distribuições de probabilidade dá 1, né? Não tem a conta feita aqui, mas se vocês fizerem a conta vai dar 1, né?
E seguindo o algoritmo, né, do Shannon, o que ele fala nesse algoritmo? Tá? Você vai ordenar, dividir em dois grupos tão equiprováveis quanto possível. Tá? Então, você tem essa sequência que está aqui e vamos dividir, né, esses símbolos em dois grupos. Tá? Então, a linha de divisão aqui no caso é entre o S2 e o S3. Tá? Por que isso, né? Porque se somos dois aqui primeiro, aqui de cima, o S1 e S2, tá? Dá 55, 0,55. E a soma aqui, né, dos quatro símbolos seguintes, os quatro menores seguintes, vai dar 45. Tá? Então, para a própria lógica, ele vai agrupando os símbolos, né, em conjuntos para baixo, por exemplo, vai ter os menores de menores ocorrências, né? Tá? Então, essa separação faz com que você tenha esses dois grupos, um com 45 aqui na parte de baixo e outro com 55. Tá? É o mais que provável possível, porque se você abaixa 1, né? Se você põe a divisão bem no meio entre S3 e S4, você vai ter um grupo com S1, S2 e S3 que vai somar 75 e um outro grupo que vai somar 25, né? Ou seja, vai ficar muito desbalanceado. Tá? A outra opção de divisão, né, entre o S2 e S3 seja ela melhor. Né? Se você colocar a fronteira entre S1 e S2, ou seja, um grupo só com S1 e os demais grupos S2, S3, S4, S5 e S6 formando o segundo grupo, nós vamos ter 30, né, 0,30 para um grupo e o 0,70 para o outro grupo, tá? Que seria mais menos equiprovável do que a proposta, né, inicial. Então a divisão inicial acaba sendo realmente essa, né, de S1 e S2 formando um grupo e o S3, S4, S5 e S6 formando outro grupo. Tá? Dá 0,55 de um lado e 0,45 do outro. Tá? Então essa linha aqui, ele representa essa divisão no passo 1, e no passo 1 você atribui o 0 para o primeiro grupo e 1 para o segundo grupo. O passo 2 seguinte, né, vai dividir, né, a segunda divisão, né, só considerando esses dois que fazem parte desse grupo, né? Tá? Então a divisão entre S1 e S2 é óbvia, né, porque não tem outra opção, né? Vai ser de separar os dois, e aí você tem o 0 sendo atribuído para o S1 e o 1 sendo atribuído para o S2. Mesmo o passo 2 agora para o segundo grupo, né, formado por S3, S4, S5 e S6, qual que seria a melhor linha de divisão? No caso, a divisão ficou, né, separando, né, o S3, tá? Ficou o S3 sozinho com 0,20, tá? E os demais, né, S3, desculpa, S4, S5, S6, esses três, né, cujo conjunto de ocorrência vai dar 0,25, não é isso? 0,25, tá? O 12 mais 8 dá 20, mais 5 dá 25. Então um grupo tem 20 e outro tem 25, tá? E a linha de divisão é essa aqui, né? Que é entre S3 e S4. Então no passo 2, né, a divisão passa a ser um 0 para o S3 e o 1 para os três demais. No passo 3 seguinte, né, que é entre esses três, o passo 3 não é mais executado nos demais, no S1, S2 e S3, porque eles não têm mais divisão, né? Eles não têm mais símbolos dentro deles, né? Já encerrou. Então a divisão seguinte é entre S4, S5 e S6, tá? Novamente a divisão em cima do primeiro grupo, do primeiro símbolo, que é o S4, né? Então dividir um grupo
012 e outro grupo em 013, tá? Atribuindo o 0 novamente no passo 3 para o S4, e aí sobra, e o S5 e o S6 compartilha o 1, né? E sobra esses dois também para o passo 4, o último passo, né? Que é separar os dois, S5 e S6, 0 para o 1 e 1 para o outro. Qual o código final, né, desses 6 símbolos? Acaba sendo a junção desses caracteres, nesses números, né, zeros e uns que foram distribuídos. Portanto, o S1 é o 0, 0 na primeira linha, o S2 na segunda linha é o 0 e 1, né? O terceiro 1 e 0, o quarto é o 1, 1, 0, o S5 é o 1, 1, 1, 0 e o S6 é 1, 1, 1, 1, tá bom? E esse acaba sendo o código final determinado pelo algoritmo, né, de codificação Shannon-Fanon, tá bom? Bom, vamos calcular então qual é, né? Bom, essa é a árvore de decisão, né? Você tem toda a distribuição da probabilidade e vocês podem ver, né, que essa distribuição, né, do lado em porcentagem, né, em cada nível sempre existe uma distribuição não é equiprobabilidade. Bom, no caso é equiprobabilidade, mas é uma distribuição de quantidade de informação de uma forma uniforme, tá bom? Para o cálculo da eficiência, vamos calcular primeiro o tamanho médio do código que foi formado, né? Então, a execução do algoritmo, né, dos 6 símbolos está aqui e os respectivos códigos estão aqui, né? Tá? Dado as probabilidades, e nós temos o tamanho do código, né? S1, o 00, tem tamanho 2 bits, né? E assim por diante até o S6, que tem que é o 1111, né, que tem 4 bits, tá? Então você multiplica o P de K com comprimento com L 2 e tem esse resultado que é a contribuição à média, e a média, o PKLK, é a soma total, né? Dá 2,38, que é a soma total, né, da probabilidade vezes o tamanho do código, tá? Em termos de comparação, tem que calcular agora qual é a quantidade de informação desse conjunto, tá? Bom, para saber, para calcular a entropia da fonte, nós temos a probabilidade, né, dos 6 símbolos. Calculamos o log de 2 do inverso da probabilidade, tá? Que são esses valores aqui, tá? E que corresponde também aos níveis, né? Para cada nível, qual é a entropia, tá? E depois a contribuição individual, que é a multiplicação da informação individual vezes a probabilidade de ocorrência, que é o P de K, tá? Então o P de K vezes o log de 1 sobre P de K na base 2, dá esse valor aqui na tabela, se vocês quiserem conferir. E depois desses resultados você soma total, que vai dar 2,36. Muito bem, né? O resultado final, né, a eficiência vai dar, né, o H de x sobre o L de c. Então, voltando aqui, voltando aqui, né, nessa conta, vira o que é a quantidade de informação, né, que é o 2,36, né, o H de x, dividido pelo o L barra, né, que é 2,38, tá? Então a conta final é 2,36 sobre 2,38, que é igual a 0,99, tá? Bem próximo do 1, tá? Então é uma codificação eficiente, no sentido de que vai se chegar a um código, né, cuja eficiência é muito próxima de 1, tá certo?
Bom, vocês viram nessa terceira parte que realmente é possível ter uma lógica, um algoritmo, né, como o Shannon-Fanon, que você consegue gerar um código bem próximo a um código ótimo, né, código altamente eficiente. Tá? Então, baseado na árvore de decisão binária, baseado também na distribuição equitativa, sempre balanceada, da distribuição de probabilidade. Tá? Então, essa é a lógica que está por trás desse algoritmo. Tá? É fazer sempre, em cada passo, fazer uma divisão equitativa das ocorrências das probabilidades. Tá? O que a gente vai ver na próxima parte é um outro algoritmo chamado Huffman, que é parecido com o Shannon-Fanon, que é trabalhar também a árvore binária, só que num outro método ligeiramente diferente, tá? Mas cujo resultado é considerado ótimo. Tá? Ou seja, quando o código permite, ele consegue chegar num código de eficiência máxima. Tá? Não quer dizer que vai atingir o máximo, tá? Mas vai ser sempre, através desse algoritmo, é possível sempre obter o máximo, né, da eficiência. Tá bom? Então, é isso, gente. Até a última, né, a quarta parte desse tópico 4 sobre códigos e codificação. Tá bom? Até mais!